Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 45. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 45. Pode sentar, pode tomar seus assentos. Glória a Deus. Estamos em um culto denominado culto do desafio, com departamento de famílias. Amém? Culto do desafio com a participação do departamento de famílias. Se Deus permitir, no próximo mês, no culto do desafio, teremos a participação do grupo de mulheres Brilho Celestial. Cadê as mulheres do grupo Brilho Celestial? Né? Você fala uma coisa tão bonita, né, pastora? Né? Algo profético. Próximo mês, se Deus permitir, no culto do desafio, teremos a participação do grupo de mulheres Brilho Celestial. Aí ninguém fala nada. Fiquei preocupado. Se eu estivesse olhando para trás, eu ia pensar que elas tinham sido arrebatadas. Mas como eu vi todas sentadas, amém? Por que no culto do desafio, bispo? Porque eu sei que é um desafio, amém? Juntar um monte de mulher em um lugar só para ensaiar é um desafio. E o grupo de homens Alfa e Ômega, que é no mês seguinte, que vergonha. Cadê os homens da igreja? Cadê as mulheres da igreja? Cadê os homens da igreja? Eu sei o que é isso. O nome disso é virose. Amém? Muitos de nós estamos acometidos de virose, né? Tem a máscara também, né? É isso mesmo. E se Deus permitir, no outro mês seguinte, vai ser com a participação do DEJAR, o Departamento da Juventude. Tem jovem na igreja? Oh Deus, tem pouco, mas Deus vai aumentar os jovens da igreja. Amém? Miguel vai ser usado poderosamente por Deus para ajudar a aumentar o número dos jovens da igreja. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, jovem é de 12, 13 anos até uns 35, 40 anos. Tem jovem na igreja? Fiquei preocupado. Amém? Louvado seja Deus. Eu falei 35, 40 anos, foi? Eu devia ter falado 44. Aumentar um pouquinho? Quanto? Eu vou vigiar. Muito bem. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 45. Quem achou, diga graças a Deus. A Bíblia diz assim: então, profundas trevas caíram por sobre a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde daquele dia. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou com uma voz forte, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Mas alguns do que ali estavam, ao ouvirem isso, comentaram: ele está chamando por Elias? Verso 48. Sem demora, um deles correu em busca de uma esponja, embebeceu a esponja com vinagre, colocou-a na ponta de um caniço, ergueu até Jesus e deu para Jesus beber. Entretanto, os outros o censuraram: deixa, vejamos se Elias vem para livrar ele. Então Jesus exclamou uma vez mais em alta voz, e naquele momento entregou
o seu espírito. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra estremeceu, houve um forte estrondo, e fenderam-se as rochas. Verso 52. Os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que já haviam morrido foram ressuscitados. E deixando as sepulturas, logo após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, entraram em Jerusalém e apareceram para muitas pessoas, anunciando a ressurreição de Cristo. E aconteceu que o centurião e os que com ele vigiavam a Jesus, vendo aquele terremoto e tudo que se passava, foram todos tomados de um grande pavor e começaram a gritar: é verdade, é verdade, é verdade, este era o Filho de Deus. Estavam presentes ali várias mulheres, observando de longe. Eram discípulas que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem, entre as quais estava Maria Madalena, também Maria, a mãe de Tiago e a mãe de José, e também a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao pôr do sol, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José de Arimateia, o qual havia se tornado um grande discípulo de Jesus. Teve uma audiência com Pilatos para pedir o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que ele fosse entregue. Então José tomou o corpo e envolveu o corpo de Jesus com um lençol limpo de linho puro, e colocou em um sepulcro novo, o qual ele próprio havia mandado cavar na rocha, e fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se e foi embora. Estavam ali assentadas em frente ao sepulcro Maria Madalena e a outra Maria. Diga glória a Deus. Irmãos, ontem eu passei a madrugada meditando no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de João. E pude perceber algumas coisas que eu não havia percebido antes. Pude perceber algumas coisas que vão aumentar a minha fé e vão aumentar a sua fé. E eu trago um tema nessa noite, e o tema é: aprenda a viver pela fé. Aprenda a usar a sua fé, porque todo milagre só acontece através da fé. Amém? Olha para alguém com olhar de profeta e diga assim, aponta o dedão para ele, para ela, e diga: aprenda a viver pela fé. Tá bom, mas você pode falar com mais fé. Diga: aprenda a viver pela fé. Diga: aprenda a usar a sua fé, porque todo milagre só acontece através da fé.
Quem concorda? Aplaude o Senhor Jesus. Jesus, ele falou algumas palavras depois que ele foi crucificado, e eu queria compartilhar com vocês essas palavras. Ele falou poucas palavras na cruz, mas foram palavras poderosas e marcantes. Quero compartilhar com vocês rapidamente, para vocês entenderem também, depois que ele foi crucificado, qual foram as palavras que ele falou e por que ele falou. No Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34, a primeira palavra, a primeira frase que Jesus fala depois que ele é colocado no madeiro é: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava vivendo o pior momento da vida dele. Foi traído, foi cuspido, foi crucificado. Mas mesmo naquela condição, ele foi capaz de fazer uma oração por minha vida e por sua vida. Ele foi capaz de interceder ao Pai por mim e por você, e dizer: perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E essa oração, ela está viva diante de Deus até hoje. Prove, bispo. Vou provar. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que as orações dos santos, elas não morrem. As orações dos santos, elas permanecem vivas diante do Deus Todo-Poderoso, como incenso queimado no altar do holocausto. E se as orações permanecem vivas, essa oração de Jesus, ela está viva até hoje. Nesse exato momento, essa oração está fazendo efeito na minha vida e na tua vida, na vida de quem está aqui no Facebook. O Cristo de Deus está dizendo diante do Deus Todo-Poderoso: Pai, perdoa os teus filhos, as tuas filhas lá na Igreja Batista Apostólica Reformada de Cristo, porque eles não sabem o que fazem. No livro de João, capítulo 19, versículo 26 e 27, a Bíblia vai dizer que as mulheres se aproximaram da cruz e começaram a olhar para Jesus. Entre elas estava Maria, a mãe de Jesus. E Jesus, ele inclina a cabeça carinhosamente, vê a tristeza nos olhos de Maria e diz assim: mulher, não chore, o teu filho está aí, ó, cuida dele. E a Bíblia vai dizer que Jesus estava falando a respeito do discípulo que ele muito amava, a saber, João. E ele olha para João e diz assim: filho, aí está tua mãe. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: olha, a minha missão está sendo concluída. Você não vai me ter mais para cuidar, mas olha, cuida dele, cuida dos outros, eles vão precisar de ti. Em outras palavras, ele estava dizendo: minha mãe, cuida dos meus discípulos, porque eles vão precisar dos seus cuidados, os seus cuidados de mãe, o seu zelo, o seu carinho, a sua oração, a sua intercessão. Em contrapartida, ele estava dizendo para João: olha, cuida da minha mãe, eu não vou estar mais aqui, mas cuida dela por mim. Esse mesmo amor que você tem por mim, João, transfere para ela, zela dela, cuida dela. E sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Olha para a pessoa que está do teu lado e entenda: cuida dessa pessoa que está do teu lado.
Nós estamos no século 21, janeiro de 2021. E o Espírito de Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: cuide da pessoa que está do teu lado, enquanto você tem tempo para cuidar dele e para cuidar dela. Porque amanhã pertence a ele. Se tiver que amar, ame com intensidade. Se tiver que zelar, zele com intensidade. Eu sei que não pode abraçar, mas ore, interceda com entrega, com amor, com compaixão. Lucas capítulo 23, versículo 43. Os dois marginais estão conversando, um escarnece dele e o outro reconhece a sua condição de pecador. Ele fica observando aquela discussão e ele resolve pela terceira vez abrir a boca. E quando ele abre a boca, ele olha para aquele homem e diz: eu te garanto, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. E você vai entender no instante o porquê que ele disse ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Mateus 27, 46, nós lemos há poucos instantes. Ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzindo quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? A dor, a angústia, o que ele estava sentindo era algo tão intenso, tão terrível, que ele chegou a pensar que o pai o havia abandonado. E quantos de nós que estamos reunidos aqui nesta noite, em algum momento da nossa vida, não tivemos esse sentimento de que Deus nos abandonou? Mas quando nós olhamos para a história da cruz, vamos descobrir que Deus não havia abandonado Jesus. E quando nós descobrimos que Deus não havia abandonado Jesus, automaticamente podemos ter certeza que Deus também não nos abandonou. Olha para alguém e diga: Deus não te abandonou. Fala com voz de crente, diga: Deus não te abandonou. João capítulo 19, versículo 28. Ele abre a boca pela quinta vez, apenas para provar para o mundo a sua humanidade. E ele disse: eu tenho sede, eu preciso beber água. Ele poderia pedir qualquer coisa: me tirem dessa cruz, me tirem desses escravos. Mas ele sabia o propósito, ele conhecia a missão, e ele sabia que dali ele não poderia retroceder. Mas ele também sabia que ele abriu mão da sua divindade e que ele estava num corpo de carne como eu e você. E ele disse: tenho sede. E a Bíblia vai dizer que pegaram uma esponja com vinagre e deram para ele beber. O que ele queria era água, mas deram vinagre. E nesta noite ele quer de mim e de você apenas uma coisa. Diga: adoração. Olha para alguém e diga: Deus, na pessoa de Jesus, quer de você apenas a adoração.
Ele queria naquele momento água e deram vinagre. Nessa noite ele está falando comigo e contigo que ele quer adoração. E a pergunta é: o que você tem dado para ele? Ele quer de mim, de você, adoração. E o que você tem dado para ele? João capítulo 19, versículo 30. Ele abre a boca pela sexta vez. E quando ele abre a boca pela sexta vez, ele diz assim: o preço foi pago. Está tudo pronto. Está tudo consumado. Tudo que eu podia fazer por vocês eu fiz. Eu fui até o final. Sofri, chorei, sangrei. Mas agora o preço foi pago. E o preço foi preço de sangue. Está consumado. Vocês agora têm uma nova chance e uma nova oportunidade. E a sétima vez que ele abre a boca, antes de morrer definitivamente, foi o texto que lemos há poucos minutos atrás, quando ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É interessante quando nós começamos a meditar cuidadosamente, com muito carinho, com muito temor, sem pressa, sem agonia. É interessante que você começa a compreender o plano da redenção. Você começa a compreender algumas coisas que, se você ler rápido demais, você não vai entender. Existem mistérios de Deus no capítulo 27 de Mateus e no capítulo 28. No capítulo 27, a partir do versículo 35, a Bíblia vai dizer que logo após a crucificação dele, pegaram as suas vestes, as suas roupas, rasgaram e repartiram. Pegaram uma placa em 3 idiomas, a saber, hebraico, aramaico e grego, e escreveram aquilo que não deveriam escrever, mas escreveram. E estava escrito: este é Jesus Cristo, o Rei dos Judeus. Até mesmo quando estavam tentando escarnecer dele, na verdade estavam ajudando a exaltar o nome dele. Aqueles que tentarem escarnecer de você, entenda, pelo amor de Deus, se a sua vida, se a sua história está entrelaçada nas mãos de Deus, todas as vezes que tentarem te escarnecer, na verdade vão estar preparando a ponte para o seu milagre. E quando você segue a leitura, lá vai estar escrito que colocaram 2 ladrões para humilhar ele. Lá vai estar escrito que as pessoas passavam, olhavam para ele, zombavam, escarneciam, meneavam a cabeça e diziam: esse daí que destrói o templo em 3 dias e reconstrói? Outros diziam: é esse que dizia que era o Filho de Deus? Desce daí, se você descer, vamos crer. Então você percebe a partir do versículo 35 que os chefes, os mestres, os doutores da lei, os anciões, eles criticavam, zombavam e ajudavam o povo a criticar e a zombar. A partir do versículo 45 do capítulo 27, a Bíblia diz: ao meio-dia, profundas trevas tomaram aquele lugar.
Irmãos, quando nós chegamos aqui no versículo 45, acontecem alguns fenômenos sobrenaturais, e a nossa fé, ela é tão pequena que nós não conseguimos compreender a grandeza desses fenômenos. O primeiro fenômeno era meio-dia, o sol estava alto, mas de tanto escarnecerem de Jesus, de tanto humilharem a Ele, de repente escurece, tudo é tomado de trevas, e isso vai de meio-dia até as 3 horas da tarde. Quando você segue a leitura, é nesse momento que Jesus diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonastes? Porque até mesmo Jesus achou estranho o que estava acontecendo. Quando você prossegue na leitura, no verso 50, diz que ele exclamou mais uma vez em alta voz e entregou o Espírito ao Pai. E acontece naquele momento mais um grande fenômeno. E qual foi o fenômeno? A Bíblia diz que o véu do templo que separava o lugar santo do lugar santíssimo começou a rasgar do alto até embaixo. Quando você vai ler a respeito do véu do templo, você vai descobrir que o véu, ele tinha uma largura, uma espessura de pelo menos 10 a 15 centímetros. Humanamente falando, era impossível aos homens rasgarem o véu do templo, mesmo que começassem a tentar rasgar da parte de baixo. Muito pior, rasgar da parte mais alta. Mas começou a acontecer um fenômeno. O véu, a cortina, ela começou a rasgar do alto até embaixo. Bispo, isso quer dizer o quê? O próprio Deus, naquele momento, percebendo que o plano de redenção estava concluído, ele decide rasgar o véu do templo para me dar acesso e para te dar acesso diante da sua presença. Quem entendeu, deu glória a Deus. Quem não entendeu, vai ficar para a próxima. Em outras palavras, ele estava dizendo: olha, neste dia, nesta hora, eu estou rasgando a cortina, o véu que nos separava, e agora eu estou mostrando diante de vocês um novo e vivo caminho. Aplauda o Senhor Jesus. E acontece mais um fenômeno. A Bíblia diz que aconteceu um terremoto. A terra começou a tremer, e a terra tremeu com tanta força que as grandes rochas, as grandes pedras que havia no Monte Caveira, no Monte Gólgota, aquelas rochas, aquelas pedras, por causa da intensidade do terremoto, começaram a fender, a rachar, a separar-se, a quebrar diante dos olhos. E as rochas quebrando, foi mais um fenômeno sobrenatural que aconteceu naquele dia. E não apenas as rochas quebraram, mas a Bíblia diz que haviam sepulcros, cemitérios no Monte Gólgota, porque era ali naquele monte aonde homens eram assassinados, aonde homens eram
crucificados, martirizados. E eles eram enterrados naqueles cemitérios. E a Bíblia diz que acontece mais um fenômeno. E qual é o fenômeno? Os sepulcros começaram a se abrir. E quando os sepulcros começaram a se abrir, Jesus já estava morto. Os corpos de muitos santos que haviam morrido naquele momento foram ressuscitados. Mas espera aí, bispo, como foram ressuscitados se Jesus ainda não havia ressuscitado? E a Bíblia diz que Jesus é a primícia da ressurreição. Ninguém poderia ressuscitar antes que o próprio Cristo ressuscitasse. Mas espera aí, bispo, Lázaro ressuscitou, o filho da viúva ressuscitou, teve uma menina que ressuscitou no corpo humano. Lázaro, o filho da viúva e a menina. A profecia diz que a primícia da ressurreição em um corpo glorificado é Jesus o Cristo. E ninguém poderia ressuscitar em um corpo glorificado antes que o mestre ressuscitasse. Então explica isso aí, bispo. Vou explicar. Vamos chegar lá. Me acompanha. Verso 53. E deixando as sepulturas, quando? No terceiro dia, logo após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, entraram em Jerusalém, e aqueles ressuscitados apareceram para muitas pessoas e ajudaram a falar sobre a ressurreição de Cristo. E aconteceu que o centurião e os que com ele vigiavam a Jesus, vendo aquele forte terremoto e tudo o que se passava, foram tomados de um grande pavor e começaram a gritar: é verdade, é verdade, é verdade, este era o Filho de Deus. Você pode aplaudir Jesus? Quando nós chegamos a partir do versículo 27, 57, capítulo 27, versículo 57, a Bíblia vai dizer que um homem muito rico, que virou discípulo de Jesus, chamado de José de Arimateia, teve uma audiência com Pilatos e disse para Pilatos, juntamente com Nicodemos, que também se tornou discípulo de Jesus: me dá o corpo dele, ele já está morto, me dá o corpo dele, eu quero honrar ele, eu quero honrar o meu mestre. E depois daquela audiência com Pilatos, Pilatos concordou em entregar o corpo de Jesus. E a Bíblia vai dizer que José de Arimateia fez algo diferente. Em vez de enterrar Jesus em um daqueles sepulcros que tinha ali, ele mandou cavar um sepulcro diferente. Ele mandou cavar um sepulcro novo, aonde? Dentro de uma rocha. E depois que ele toma posse do corpo de Jesus, a Bíblia diz que ele pega lenços e lençóis de linho puro, limpos, enrolam o corpo de Jesus,
pegam o corpo de Jesus, colocam dentro daquele sepulcro novo. E depois que colocam dentro daquele sepulcro novo, manda colocar uma rocha, uma grande pedra na frente, para que ninguém roubasse o corpo de Jesus. Mas quando você chega no versículo de número 62, você vai encontrar uma reunião entre os chefes, os saduceus, os fariseus, os anciões, Caifás, Anás, dizendo: olha, o Messias, ele falava que depois da sua morte, no terceiro dia, ele iria ressuscitar. Temos que tomar cuidado, porque os discípulos dele podem roubar o corpo para dizer que ele ressuscitou. E se pegarem o corpo dele e falar que ele ressuscitou, a tragédia agora vai ser pior do que antes, porque todos vão acreditar. Qual é a decisão, Caifás? Qual é a decisão, Anás? Durante os 3 dias, vamos colocar uma forte guarnição de soldados, 24 horas, vigiando o túmulo, vigiando o corpo, em toda a redondeza. Vamos manter durante os 3 dias uma grande equipe de soldados, impedindo que qualquer pessoa chegue lá. E além dessa grande equipe de soldados, vamos colocar um lacre romano, porque se alguém romper a pedra, vai ter que romper o lacre romano. E se alguém romper o lacre romano, vamos saber que houve uma usurpação do corpo. E aqueles homens colocaram um lacre romano na pedra e colocaram uma forte guarnição de guardas protegendo o túmulo. Quando chegamos no capítulo 28, no verso 21, e eu quero ler junto com vocês, capítulo 28, verso 1, a Bíblia vai dizer que, tendo passado o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, a saber, no domingo, era um dia como hoje, era um dia de domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. E eis que aconteceu naquele exato momento um forte terremoto, pois um anjo do Senhor desceu rapidamente do céu e, chegando ao túmulo, rolou a pedra da entrada. E depois que rolou a pedra da entrada, aquele anjo ficou sentado em cima da pedra. E aquele anjo tinha um aspecto de um grande relâmpago, e as suas vestes eram alvas como a neve. Os guardas foram tomados de um grande pavor e ficaram ali paralisados de medo. Contudo, o anjo dirigiu-se às mulheres e lhes anunciou: não tenham medo. Sei que vieram ver a Jesus, aquele que foi crucificado, mas aqui nesse túmulo ele não está mais, ele ressuscitou. Perdeu de aplaudir Jesus. Ele não está no túmulo, ele não está na rocha, ele não está na pedra. O nosso mestre
ressuscitou, como havia dito. E o anjo disse: venham, vejam vocês mesmas, ele não está mais aqui. Agora vão caminhando depressa, e anunciai aos seus discípulos, e diga: ele ressuscitou dentre os mortos, está seguindo adiante de vós, está indo para a Galileia. Vão, lá o verei, e atentai para tudo que ele vos disser. As mulheres abandonaram o túmulo, correndo amedrontadas, mas também com grande alegria no coração, e foram imediatamente anunciar aos discípulos. De repente Jesus veio ao encontro delas e o saudou. Jesus está vindo ao encontro de cada um de vocês hoje. E disse para elas: alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se. Jesus está falando para pessoas nesta noite. Ele veio ao encontro de pessoas nesta noite apenas para dizer isso: alegrem-se. Mas o ano é de desemprego, bispo. Jesus está dizendo: alegre-se. Mas o ano é de coronavírus, bispo. Jesus está dizendo: alegrem-se. Mas o ano é de tormento, e Jesus está dizendo: alegrem-se. E ele diz: elas se aproximaram dele, jogaram-se aos seus pés, abraçaram os seus pés e começaram a adorar. Depois da adoração, Jesus agora disse: não tenham medo. Vão e digam para os seus irmãos que sigam para a Galileia, e lá eles me verão. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas a minha alma, ela fica transbordando de fé, ela fica transbordando de alegria quando eu leio esses textos, e eu consigo compreender, com a ajuda do Espírito Santo, a profundidade desses versículos. Por quê, bispo? Porque a Bíblia vai dizer que para aquelas mulheres parecia que estava tudo acabado. Para aquelas mulheres parecia que o sonho, a esperança estavam destruídos ou destruídas. Mas de repente, Jesus o Cristo resolve se revelar para elas. E diante da situação de caos, de dor, de lamento que elas estavam vivendo, a primeira palavra de Jesus para elas é: alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se. Jesus estava dizendo: parecia que estava tudo acabado, mas eu voltei para a vida de vocês. Parecia que estava tudo acabado, mas eu retornei para cumprir a minha missão. Parecia que estava tudo acabado, mas eu voltei para a sua vida, para a sua história. E eu estou dizendo: apesar da tormenta, alegrem-se. Aleluias. E aquelas mulheres tomaram uma atitude. Qual foi a atitude? Se lançaram nos pés dele,
começaram a chorar, a se quebrantar, ajoelhadas, abraçar os pés. Eu consigo imaginar Maria, mãe de Jesus, eu consigo imaginar Maria Madalena jogadas nos pés de Jesus, uma abraçada em um pé, a outra abraçada no outro, uma chorava, a outra se alegrava, adoravam. Enquanto elas adoravam, Jesus resolve liberar uma outra palavra, e ele diz: não tenham medo. Nós estamos em um ano de tormenta, de dores, de dificuldades, de falta de esperança, lutas cada vez mais intensas na minha alma e na sua alma, na minha família e na sua família. E Jesus, que ressuscitou no terceiro dia, nos reuniu nesta noite para dizer duas coisas para mim e para você: alegrem-se e não tenham medo. De repente, Jesus veio ao encontro delas. E talvez você tenha entrado aqui nessa noite, e talvez você esteja aqui no Facebook, desesperançoso, desesperançosa, preocupado, preocupada. Eu tenho, juntamente com a missionária Fernanda, algumas responsabilidades para resolver amanhã, coisas sérias e graves na área familiar, na área financeira, na área profissional. E eu lembro que ontem à noite nós estávamos conversando e discorrendo a respeito desses assuntos, e preocupados com o dia do amanhã. Mas o Cristo de Deus, quando eu estava meditando nesta palavra, falou ao meu coração e ao coração dela: alegrem-se. E eu decidi me alegrar. Ele disse: não tenham medo. E eu decidi que eu não vou ter medo do amanhã, porque Ele é o dono do amanhã. Ele é o dono do meu futuro. Ele é o dono do teu futuro. E se eu e você entregamos a nossa vida para Ele um dia, e entregamos a caneta que escreve a minha e a tua história, então não precisamos temer diante da adversidade. O que nós precisamos é crer, é confiar que Ele vai continuar escrevendo a história da minha vida e da tua vida. E no meio da trajetória, quando Ele perceber medo, preocupação no meu e no teu coração, de repente Ele vai parar e vai dizer: alegrem-se e não tenham medo. Aplauda o Senhor Jesus. Bispo, mas o senhor falou a respeito da ressurreição. Pastor Nailton, eu não tinha observado isso, porque os outros evangelistas, Marcos, Lucas e João, eles não narram esse momento. Apenas Mateus narrou esse momento. O momento em que houve um grande terremoto, a terra tremeu, as pedras, as rochas começaram a quebrar, a fender-se, os sepulcros começaram a abrir. E quando os sepulcros começaram a abrir, a Bíblia diz que os mortos ressuscitaram.
A Bíblia diz que o corpo dos santos ressuscitaram logo após a ressurreição de Cristo. Quando nós lemos o versículo 52, quando nós lemos o versículo 52, parece dá a entender que aqueles santos ressuscitaram primeiro do que Jesus. Mas quando você vai ler o versículo 53, você vai compreender que na verdade eles ressuscitaram, mas eles só saíram dos sepulcros depois que o Mestre ressuscitou. E por que eles saíram dos sepulcros ressuscitados? A Bíblia diz que eles foram até a cidade santa e anunciaram que Jesus havia ressuscitado. Irmãos, o que nós percebemos é que houve uma pequena ressurreição, uma curta ressurreição, para que eu e você, para que nós viéssemos entender que um dia também vai acontecer a grande ressurreição. Amém? Houve a necessidade de acontecer uma pequena ressurreição para ficar registrado que o nosso Cristo, Ele tem poder nos céus e Ele tem poder na terra. Para ficar registrado que depois da ressurreição, da primícia, que é o próprio Cristo, aqueles que morreram com Ele, ou que morreram nele, haverão de ressuscitar um dia. Bispo, mas e quem foi esses santos? Eu não sei. A Bíblia não diz o nome deles. A Bíblia apenas diz assim, ó: os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. E quer que eu te diga uma coisa? Eu não quero saber se foi Gideão, Abraão, Jacó. Eu não quero saber se foi João Batista. Não quero saber se foi Estevão. Não me interessa saber se foi o homem da cruz que ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não me interessa saber esses detalhes. O que me interessa é que Ele tem poder para ressuscitar. Ele prometeu que haveria ressurreição, e aqui aconteceu uma pequena ressurreição para que o nome dele fosse glorificado e exaltado através desse testemunho. Porque a Bíblia diz que aqueles que ressuscitaram saíram dos sepulcros e foram até a cidade, a saber, a cidade santa, Jerusalém. E quando você vai estudar, você vai descobrir que aqueles ressuscitados ajudaram a espalhar a notícia que o Cristo de Deus ressuscitou. Aleluias. Irmãos, eu não sei o quanto o seu coração se alegra com isso, mas o meu ficou radiante. Bispo, o que aconteceu com os ressuscitados depois? Eu não sei, a Bíblia não fala. Mas tem algo que me chama a atenção. E o que é que me chama a atenção? Anás, Caifás, os anciões, os fariseus, eles se reuniram e eles disseram: o Cristo diz que é ressuscitar no terceiro dia. Temos que colocar uma forte guarnição lá. Vamos impedir a qualquer custo. Não podemos permitir que roubem o corpo dele, porque se roubarem o corpo dele e a notícia espalhar, a tragédia da ressurreição vai ser maior do que os milagres que ele fez.
E eles pegam um anel romano, um lacre romano, e lacram a rocha. Presbítero, e eles pegam fortes guarnições romanas e ficam em volta do túmulo. E na mente deles, eles estavam dizendo: nenhuma informação vai chegar na cidade, nenhuma informação vai chegar para o povo. Os guardas vão impedir. Na manhã de domingo, os guardas estavam lá, o lacre estava lá, mas a Bíblia diz que Deus resolve mandar um anjo, e o anjo vem como um cometa do céu, e o impacto com a rocha é tão grande, que acontece um forte estrondo e um forte terremoto, e a pedra vai para o lado. E depois que a pedra vai para o lado, o anjo vem e se senta em cima da pedra para dizer assim: olha, não tem negócio de guarda romano, não tem lacre romano, não tem guarnição. Ele ressuscitou, ele não está mais aí, ele está seguindo para a Galiléia. Diga glória a Deus, aplauda Jesus, porque Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Bispo, mas eu estou percebendo que o senhor está pregando, o senhor está alegre com o que o senhor está pregando. Eu estou alegre pelo seguinte: irmãos, eles queriam impedir que os 12 discípulos anunciassem. Eles queriam impedir que as mulheres anunciassem. Deus olhou do céu e disse: bobos, não conhecem a extensão do meu poder. Além dos 12 que vão anunciar, além das Marias que vão anunciar, eu também vou ressuscitar os santos para anunciar que o meu filho vive, que o meu filho ressuscitou e que em breve ele vai voltar para buscar a sua igreja. Diga glória a Deus. Irmãos, tudo isso que eu acabei de pregar, você só consegue crer através da fé. Cadê o ministério de louvor? Cadê a canção do Apocalipse? Cadê a canção do Apocalipse? A igreja fica de pé. Irmãos, tudo que eu acabei de pregar, você só vai voltar para casa de posse de vitória se você tiver fé. Olha para alguém e diga: aprenda a viver pela fé. Olha para alguém e diga: aprenda a viver pela fé. Diga: aprenda a usar a sua fé. Diga: pois todo milagre só acontece através da fé. Glória a Jesus. Humanamente falando, Jesus estava morto e enterrado. Mas espiritualmente falando, havia uma promessa de que ele iria ressuscitar. E o propósito da sua ressurreição era para me dar uma nova chance, uma nova oportunidade. E o propósito dessa ressurreição era para te dar uma nova chance e uma nova oportunidade. E esse propósito se cumpriu.
terceiro dia, no domingo, quando o sepulcro se abriu e Jesus ressurgiu dentre os mortos.